Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos trabalhar mais um conteúdo então de gramática. Nós vamos falar então sobre pontuação. Gente, essa aula é extremamente importante. Ainda mais porque, gente, a pontuação ela influencia em vários quesitos. Principalmente para vocês que futuramente farão Enem, vestibulares por aí, vocês vão aplicar isso à redação de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente vai ver a pontuação no período simples. Nós temos, então, os sinais de pontuação que possuem papéis variados. Lembrando, período simples, uma oração significa ter um verbo ou uma locução verbal. Então, a utilização da vírgula no período simples, ela vai indicar a existência de mais de um núcleo do sintagma nominal, ou seja, aqui eu tenho a serra, a faca, o punhal e a corda. Ou seja, nesse caso aqui, gente, eu tenho quatro, tô mal de matemática. 4 substantivos. Por quê? A serra eu tenho o artigo a, faca eu tenho o artigo a, punhal eu tenho o artigo o e corda eu tenho o artigo a também. Ou seja, para não ficar algo tudo junto, eu faço o quê? Eu coloco a vírgula, então, para fazer essa representação, ou seja, essa separação desses elementos. Aqui eu tenho isolar aposto explicativo ou qualquer elemento de natureza explicativa. Então, por exemplo, aqui, o Rio, uma verdadeira cidade maravilhosa, tornou-se um dos maiores roteiros turísticos. Ou seja, eu coloquei aqui o Rio. Aí eu trago na sequência, gente, uma explicação desse termo rio. Por isso que eu utilizo a vírgula, porque essa vírgula está marcando o aposto. Lembrando, gente, o aposto, o que acontece? Se eu retirar essa parte do texto, o texto continua fazendo sentido. Então, o rio tornou-se um dos maiores roteiros turísticos. Ou seja, mantém o sentido, não tem problema nenhum. Ou seja, ele é um aposto. Também, gente, eu vou utilizar vírgula para isolar o vocativo. Então, eu tenho ali, por exemplo, o que fizeram, meu anjo, que estás tão triste? Vocativo, gente, é a pessoa a qual eu estou direcionando o meu texto. Então, aqui eu chamei essa pessoa de meu anjo. Então, é a forma que eu chamei essa pessoa. Dessa forma, gente, sempre que eu tiver vocativo, eu preciso, então, isolar entre vírgulas, tá? Também, gente, eu uso vírgula em período simples para isolar elementos repetidos. Por exemplo, aqui, nada pode separar o que Deus une. Então, eu tenho duas vezes aqui a palavra nada. Então, para que isso não fique junto, eu utilizo a vírgula, então. Também, gente, eu uso vírgula para destacar o adjunto adverbial no início da oração. Então, aqui, às 10 horas da noite, ela saía da sala de aula. Ou seja, gente, às 10 horas da noite é o meu adjunto adverbial, porque ele está indicando o tempo. Então, dessa forma, eu preciso, então, colocar a vírgula para indicar dessa forma que ali existe esse adjunto. Também, gente, eu uso para separar o lugar em início de cartas. Então, eu coloco ali, ó, Juiz de Fora, 30 de maio de 1979. Essa vírgula aqui, logo após a Juiz de Fora, tá só para separar o lugar da data. Também, gente, eu uso vírgula para indicar a elipse de uma palavra. Ou seja, por exemplo, aqui no jardim, vírgula, uma luz fosca. No quarto, vírgula, o escuro. Nesses dois casos, gente, são períodos simples. Eu tenho, então, essa vírgula para indicar, então, a supressão do verbo haver. Então, eu poderia colocar, no jardim havia uma luz fosca, no quarto havia o escuro. Só que, como eu retirei esse verbo, eu utilizo a vírgula, então, para fazer essa marcação. Também, gente, para respostas rápidas, por exemplo, sim, vírgula, senhor. Lembrando que aqui outra justificativa, gente, é a presença do vocativo senhor.
ou seja, a pessoa a qual eu estou direcionando, então, o meu discurso. Ponto final, gente. Então, vai marcar a pausa máxima do discurso. Marca o fim da oração absoluta de um período composto. Então, gente, se eu falo período, ele começa na letra maiúscula e vai, então, até o ponto final. Nós temos aqui, Maria partiu cedo, levava consigo lembranças. O marido, coitado, nunca mais iria vê-la. Ela chorava, mas estava convicta de que iria embora. Ou seja, gente, todos esses pontos são quebras, ou seja, é a quebra mais drástica que nós temos, então, dentro de um discurso. Então, se eu utilizei ponto, eu estou separando, então, essas orações. Ou seja, eu estou demonstrando que uma oração, ou seja, Maria partiu cedo, não está relacionada diretamente com levava consigo lembranças. Os dois pontos, eles indicam a ocorrência de uma citação de discurso direto num texto. Por exemplo, aqui, chegou cansado, olhou para todos e perguntou, quem são vocês? Gente, citação no discurso direto. Lembrando lá, a gente tem dois tipos de discurso, o direto e eu também tenho o indireto. O discurso direto, então, gente, é quando eu uso as palavras de quem disse. Já o discurso indireto, quer dizer, não, então ele não é direto. Ou seja, eu me aproprio ou então falo pela pessoa. Então, como seria isso, gente? Por exemplo, eu coloco aqui, né? Vamos utilizar o exemplo mesmo. Chegou cansada, olhou para todos e perguntou, quem são vocês? Discurso direto. Eu posso colocar que ela chegou cansada e olhou para todo mundo e chegou a um questionamento a essas pessoas de quem eram eles. Ou seja, eu peguei o discurso dela, não estou citando isso diretamente. Então, por conta disso, eu devo utilizar os dois pontos. Também, eu utilizo dois pontos para marcar enumerações explicativas. Por exemplo, ali estavam presentes todos. O presidente, a primeira-dama, o bispo e até um frade beneditino. Ou seja, esses dois pontos aqui, gente, estão sendo utilizados porque depois eu tenho uma enumeração, ou seja, eu tenho várias coisas. E para marcar isso, eu utilizo o quê? Vírgulas, então. Vírgulas não, desculpa, dois pontos. Então, gente, também uso os dois pontos para indicar esclarecimentos, sínteses ou consequências do que foi anunciado. Então, tem aqui, não era uma jovem forte, dois pontos, era a reencarnação do Hércules. Ou seja, aqui, gente, eu estou dando uma explicação. Então, eu estou esclarecendo por que não era um jovem forte. Então, eu utilizo dessa forma os dois pontos também. Gente, ponto de interrogação. Vamos lá, aulinha básica de português. Interrogação é dessa forma. Exclamação é assim. Então, gente, não pode confundir interrogação e exclamação. Tá? Então, tomem cuidado, gente, com esses nomes. Então, uso o ponto de interrogação. Geralmente a gente usa para perguntas, mas também, gente, é usado para marcar interrogativas diretas, mas não as indiretas. Quando eu estou colocando diretamente a pergunta, então eu uso o ponto de interrogação. No caso, por que não viestes? Aqui, gente, como eu estou fazendo esse questionamento, eu coloco então o ponto de interrogação. Pode aparecer também combinado ao ponto de exclamação, o que confere diferente melodia ao discurso. Ou seja, eu coloco o quê?
morreu? Ou seja, eu estou perguntando, mas ao mesmo tempo eu estou exclamando. Então traz esse ar de pergunta de surpresa. Também, gente, uso em frases interrogativas indiretas. O que acontece? Eu não vou usar o ponto de interrogação. Diga-me por que não viestes. Eu estou fazendo uma pergunta, mas de forma indireta. Então, dessa forma, eu não uso, então, o ponto de interrogação. Ponto de exclamação, gente, ele vai indicar surpresa, emoção, dor, ira e outros sentimentos. Por exemplo, que lindo, vocês dois estão brincando desse jeito. Então, eu estou trazendo essa emoção, até a surpresa deste momento. Também, gente, o ponto de exclamação pode ser usado de vocativo e apóstrofes quando introduzidos por interjeições. Então, aqui, ó Deus, eu tenho aqui a interjeição ó e a palavra Deus. Então, por conta disso, eu posso usar o ponto de exclamação. E também, gente, eu uso no imperativo, venha logo. Então, no imperativo, que é quando eu dou ordens, eu também posso usar. Bom, gente, vimos aqui então como funcionam as regras de pontuação para períodos simples, quando eu tenho apenas uma oração. Mais para frente a gente vai trabalhar então outros tipos de pontuação. Até a próxima aula!